aula passada, a professora Márcia nos mostrou o que dizem as pesquisas sobre educação especial. As pesquisas em educação especial têm apontado algumas falhas na própria produção de conhecimento, mas elas têm mostrado também, né, a necessidade dos professores estarem sendo melhor formados e melhor capacitados no seu cotidiano, e de que um apoio às famílias das crianças com necessidades educacionais especiais é super necessário para que essa educação aconteça com mais qualidade. Boa aula! Olá! Com a aula de hoje, vamos começar um módulo em que mostraremos a importância da tecnologia dentro do processo educacional das pessoas portadoras com necessidades especiais. Ou seja, a possibilidade que essa ferramenta dá para o processo de inclusão. Começaremos na aula de hoje falando sobre o ensino em um ambiente informatizado. O ensino em ambientes informatizados será o tema da nossa aula de hoje. E sobre esse assunto, vamos começar ouvindo o que nos diz o professor José Armando Valente, um dos grandes especialistas no Brasil sobre esse tema. Existem diversas metodologias de ensino usadas na educação especial e existem diversas modalidades de uso do computador na educação. Informática na educação especial é, portanto, o casamento destas diferentes abordagens, dando como produto as diferentes maneiras de como o computador pode ser usado na educação especial. José Armando Valente. Segundo essas palavras, a gente pode perceber que a informática tem cada vez mais importância dentro da nossa sociedade. E, logicamente, dentro da sociedade está incluso a educação. E cada vez mais a educação vem se voltando para essa nova ferramenta e a utilização disso. Nesse campo, a utilização da tecnologia para os portadores de necessidades especiais torna possível e cada vez mais leva a uma efetiva inclusão, tanto desses indivíduos com necessidades especiais, quanto daqueles com necessidades sociais. Na verdade, a informática tem grandes contribuições a nos dar nesse processo de ensino-aprendizagem. Particularmente na construção do conhecimento, a informática tem se tornado uma ferramenta de excelente utilização pelo professor. Não podemos esquecer que a construção desse conhecimento, ele é feito através da interação, é feito através do trabalho interativo entre as diversas disciplinas e os diversos conhecimentos. Essa construção vai se formando uma rede de saberes que efetivamente vão servir para solidificar e construir esse conhecimento. Nesse particular, a informática pode possibilitar uma interatividade muito maior, sendo utilizada bem pelo professor. Não vamos esquecer que a inserção dessa ferramenta dentro de uma sala de aula, ela não é um apanágio em si.
ela vai servir como mais uma ferramenta. Como nós utilizávamos antigamente, na tecnologia mais antiga, o próprio vídeo, a própria televisão, o retroprojetor, que são tecnologias anteriores e que também começamos a utilizar enquanto professores para auxiliar o nosso processo de ensino-aprendizagem. Não podemos nos esquecer, no entanto, que o planejamento para todas as atividades a serem desenvolvidas dentro do ambiente informatizado, com pessoas com necessidades especiais, deve ser exatamente igual ao planejamento feito quando nós temos apenas alunos regulares. Isso é que vai propiciar efetivamente o processo inclusivo. Vamos ver agora algumas contribuições da informática que permite o desenvolvimento cognitivo. Ele contribui para esse desenvolvimento cognitivo. De que maneira? A partir do momento em que o aluno tem maior quantidade de informações dentro da sua própria velocidade, ele consegue juntar melhor esses conhecimentos, fazendo um desenvolvimento cognitivo. Ele não precisa andar na mesma velocidade que seus outros colegas. Isso é um dos pontos importantes dentro da informática. Um segundo ponto seria a coordenação sensório-motora. Parece incrível o computador, aquela maquinazinha estática, permitir esse desenvolvimento. Mas quando nós raciocinamos que para fazer um desenho na tela, você precisa trabalhar com o mouse em pontos fixos, finos, e entender o que está acontecendo no momento que você mexe com a mão e acontece na tela, você começa a criar mecanismos sensório-motores que vão possibilitar esse desenvolvimento, essa percepção neuronal que vai auxiliar nessa construção. Um outro ponto é a percepção espacial. Uma boa amostra de como facilita a percepção espacial é se nós lembrarmos o estudo, por exemplo, das órbitas dos elétrons de um átomo. Quando nós desenhamos no quadro negro, ou vemos impresso em papel, como é que essas órbitas ocorrem, fica difícil essa percepção, porque nós não temos profundidade. Numa tela de computador, utilizando as ferramentas, os softwares possíveis, essas três dimensões são mais facilmente perceptíveis. Isso facilita muito o processo de aprendizagem dos alunos. Eles conseguem visualizar melhor como que isso realmente acontece. Um outro ponto é atenção e concentração. Cada um de nós tem uma capacidade de percepção e de atenção. Nós não conseguimos ficar muito tempo atentos à mesma coisa. Sentado numa sala de aula, por exemplo, assistindo a um professor falar infinitamente, existem momentos, prestem atenção nisso, que nós desligamos. Vamos pensar em outras coisas. Percebemos outros estímulos dentro da própria sala de aula. É uma mosca, enfim, diversas outras coisas que acontecem, a nossa percepção, a nossa atenção é desviada. Com a utilização da informática, cada um vai ter a sua atenção e a sua percepção desenvolvida dentro daquele seu momento. Se ele tem alguma coisa para aprender, na hora que ele desliga, ele facilmente retoma aquele pedaço que ele parou e dali ele continua. Não há um hiato nesse processo perceptivo e processo de atenção. Isso facilita muito o ensino-aprendizagem. Não há hiatos naquilo que o professor vem falando. O aluno pode facilmente retornar aonde ele perdeu a atenção e dali para frente ele reconstruir o seu conhecimento. Despertar a criatividade. A partir do momento
em que o aluno tem uma ferramenta nova na mão, e que tem inúmeras possibilidades de interatividade, de ferramentas, de utilizações, ele vai tentar, através daquilo, novas formas de trabalhar, de chegar ao mesmo resultado, ao resultado que o professor está solicitando. Então, ele pode explorar mais, ele pode dar vazão àquilo que está na sua cabeça, a sua criatividade. Ele foge daquele caminho padrão, aquele caminhozinho que é dado em sala de aula e que só permite uma direção. As situações vivenciadas pelos alunos especiais em ambientes informatizados, segundo alguns pesquisadores, como por exemplo Cruz e Weiss, podem levá-los a vivenciar o prazer com o sucesso obtido em situações desafiadoras, levando ao desejo de novas descobertas. Ou seja, aqueles alunos especiais que sempre foram levados a serem os fracassados, no momento que eles conseguem trabalhar e obter sucesso naquilo que eles estão fazendo, isso dá uma nova autoestima a eles. Eles se tornam motivados a continuarem a sua busca, a sua caminhada. Consequentemente, eles continuam se desenvolvendo. Isso é muito importante, porque através disso é que nós vamos efetivamente conseguir incluí-los. Porque ele vai conseguir ver que os seus colegas que não têm necessidades especiais estão obtendo êxito, mas ele também está obtendo êxito. E esse êxito que parece bobo para cada um de nós, para um portador de necessidades especiais, é muito importante. É o fator motivador dele continuar em frente. Um outro ponto, demonstrar e elaborar frustrações e raiva quando o sujeito vence um momento difícil e consegue continuar o trabalho. Ou seja, ele começa a perceber que as coisas são difíceis na vida para todos. Ele está vendo que os outros colegas também estão tendo dificuldades, estão tendo raiva de não conseguir atingir os seus objetivos, tanto quanto ele. Mas no momento que ele consegue vencer essas dificuldades, exatamente iguais aos seus colegas, isso traz um novo ânimo para ele prosseguir o seu trabalho. Projetar suas emoções na escolha ou elaboração de atividades como textos e desenhos. Isto, para um portador de necessidades especiais, tanto quanto para os outros que não as possuem, é um ponto importante no trabalho e na percepção de um professor. A informática permite que essas emoções sejam colocadas de tal maneira que fique claro dentro de uma tela. Toda essa emoção, ela se transfere para os seus desenhos, para os seus textos, com muito mais facilidade do que num papel. Ele vai utilizar-se daquela ferramenta que dá uma infinidade de possibilidades e criar em cima disso, botando toda essa emotividade para fora. O planejamento e os conhecimentos em ambientes informatizados, cabe ressaltar aqui, devem ser feitos sempre com um conhecimento desta ferramenta. É importante que o professor saiba exatamente qual é o instrumento que ele está utilizando naquele momento, o programa que está sendo utilizado naquele momento, e saiba mexer com isso. Porque o conhecimento do professor é que dará segurança ao aluno para que ele possa se desenvolver. Cabe lembrar também que a mera utilização da informática não vai resolver todos os problemas de aprendizagem. A informática, como eu já falei logo no início da aula, ela deve ser vista como mais uma ferramenta na mão do professor. Com certeza, uma ferramenta que permite uma interatividade muito maior, vai possibilitar uma gama muito maior de utilizações, mas
O importante é o trabalho do professor. E esse planejamento de exatamente como é que vai ser usada esta ferramenta, como, aliás, qualquer outra ferramenta que se venha a ser utilizada em educação, deve ser feita minuciosamente pelo professor, de modo que a mera utilização do computador não venha substituir o professor. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. O computador é ferramenta. Vamos ver que vários pesquisadores se preocupam exatamente com isso. Vamos ver, por exemplo, a fala do professor Valente. Não deve ser visto como a panaceia que resolverá os problemas das pessoas com necessidades especiais. Cada caso deve ser tratado individualmente. A população de indivíduos que necessitam de atendimento educacional especial é muito heterogênea e a solução ou o resultado de um trabalho não pode ser generalizado indistintamente. Então, como podemos perceber, os professores e pesquisadores que trabalham com educação especial, utilizando a informática, preocupe-se com essa interatividade. Ou seja, com o professor trabalhando com a ferramenta para auxiliar o aluno. Isto é muito importante. Pense sobre esse problema um pouquinho durante o nosso intervalo e voltaremos logo em seguida, vendo como nós temos que planejar a utilização disso. Depois desse nosso intervalo, e esperando que você tenha pensado sobre a nossa questão formulada antes do intervalo, vamos ver agora nesse bloco a importância do desenvolvimento de projetos de ensino-aprendizagem. O que vem a ser um projeto de ensino-aprendizagem? Trabalhar com projeto é algo que está sendo explorado atualmente e vem se desenvolvendo ao longo desses últimos anos através de vários pesquisadores. O projeto, como nós vamos ver, ele tem fases para ser desenvolvido. Mas a importância dele é que ele permite uma interatividade maior entre todos os alunos, permitindo que haja troca de experiências, troca de conhecimentos entre eles, para que cheguem a uma solução final, a um tema final. Dentro desse tipo de trabalho, há uma maior liberdade, desde a escolha do tema em que todos participam, até a análise e a construção de todo o trabalho, o desenvolvimento desse trabalho. Isso vai permitir que o aluno se torne um pesquisador interdisciplinar. Ele vai trabalhar dentro do mesmo projeto com diversas matérias, com diversas disciplinas. Ele vai se utilizar, por exemplo, para descobrir como é que era a época do ouro no Brasil. Ele vai se utilizar da geografia para saber aonde o ouro era extraído, como é que ele chegava e saía do Brasil. Ele vai olhar a história, em que época isso aconteceu, os costumes da época. Enfim, ele vai poder utilizar de diversos conhecimentos fornecidos por várias disciplinas para chegar a esse tema central final. Se você percebeu, esse trabalho permite que todos os alunos utilizem-se do seu potencial para chegar
ao resultado final que é global, é de todos. Um pode ter mais facilidade numa disciplina, mais facilidade na outra, ele vai se interessar mais por um ponto e ele vai pesquisar mais a fundo naquele ponto. E quando chega no final do trabalho, cada um vai ter que expor aos outros tudo o que descobriu. E todos vão estudar isso juntos, vão desenvolver juntos. A experiência com projetos de ensino-aprendizagem possibilita novas perspectivas de integração dos princípios que norteiam o processo educacional. As disciplinas deixam de ter um fim em si mesmas. Elas passam a se integrar na vida do aluno. Elas passam a ter função dentro daquilo que ele está estudando. Não mais ele vai estudar o português, a matemática, a geografia, a história isoladamente, sem um contexto. Dentro de um projeto, todas essas disciplinas terão uma função lógica que é compatível com a vida que esse aluno leva no seu dia a dia. Ele passa a ter a percepção de que aquilo que ele está estudando tem a ver com o mundo dele. Não mais uma coisa completamente dissociada. Percebam a importância disso quando você trabalha utilizando a ferramenta da informática. Vai permitir que esse aluno dê voos maiores, busque coisas mais amplas e se utilize desta ferramenta como mais uma ferramenta de busca. Falando em inclusão, nós vamos perceber que todos os alunos com necessidades especiais estarão dentro do mesmo processo. Eles vão estar desenvolvendo a sua potencialidade, exatamente iguais como os outros alunos, né? E vão estar inseridos dentro do projeto. Utilizando-se da sua potencialidade, ele vai dar a contribuição para o projeto. Consequentemente, ele vai também se desenvolver cognitivamente. O projeto de informática dentro da escola, ele vem sendo desenvolvido desde 1985, né, onde que era um atendimento individualizado, em 30 minutos, e com um grupo restrito, e como era apoio pedagógico somente. Com uma avaliação da equipe interdisciplinar, né, dentro da escola, houve a necessidade de estar ampliando isso dentro das salas de aula. Então, implantou-se um projeto dentro da sala, onde que o aluno possa ter a maior socialização com os colegas, com a comunidade que chega e com a sociedade, né? Onde que ele possa estar utilizando isso dentro da educação, com a alfabetização, a escrita, a linguagem do que ele possa se expressar também, porque a maior parte dos nossos alunos não tem a linguagem e é o comprometimento motor grave, né? A maior necessidade dos alunos era de estar utilizando isso dia a dia. Vamos falar agora sobre a elaboração de projetos em ambientes informatizados de aprendizagem. Todo o planejamento de um projeto, ele é feito, logicamente, pelo professor. Particularmente, quando nós estamos trabalhando com portadores de necessidades especiais, esse projeto torna-se mais importante, porque tem que levar em consideração as necessidades de cada um dos alunos. Em função disso, torna-se evidente que a criatividade do professor vai ser um fator importantíssimo no desenvolvimento de um projeto. Ele vai ter que usar todo o seu conhecimento, o seu embasamento teórico-metodológico, para que haja efetivamente um processo de aprendizagem. O tema não deve ser jogado aleatoriamente. O desenvolvimento tem que
ter um direcionamento, não um trilho, mas tem que conduzir a alguma coisa que seja significativo no processo de aprendizagem. De uma maneira geral, podemos raciocinar que a elaboração de um projeto siga 4 passos. O primeiro passo é o diálogo com os alunos, a fim de conhecer e analisar os seus interesses, desejos e motivações existentes no momento. Como é que nós fazemos isso? Como professores, nós temos objetivos curriculares a atingir ao longo do nosso período de aula. Nós vamos pegar aquele que é mais importante para aquele momento e vamos dialogar com nossos alunos, vendo como que nós podemos tecer esse projeto. Todos são partícipes, e isso é um dos pontos importantíssimos do projeto. E quando todos participam igualmente, todos dão opinião, vai fazendo uma cara, uma fisionomia que tem o carimbo do aluno. Isso para ele é importante. Ele não é mais um agente passivo de aprendizagem. Ele é um elemento ativo nesse processo. Ele está participando. Ele já não vê o professor como aquela figura autoritária que determina exatamente o que tem que ser feito na sala de aula e como que isso tem que ser feito. Ele começa a ver o professor como um parceiro. O professor que conversa, que vê o que ele está com vontade. Um dos pontos importantes nesse diálogo é utilizar exatamente as coisas que estão acontecendo na comunidade ou no mundo naquele momento. Fatos que estão no cotidiano, que estão ali naquele dia a dia. E através desses fatos nós vamos conduzir àquilo que nós queremos que se torne um conhecimento. Um segundo passo é o levantamento de hipóteses ou temas geradores. Depois dessa conversa com os alunos, nós vamos levantar as várias hipóteses, os vários caminhos que nós podemos seguir com eles. A opinião deles é importante, volto a repisar. E com eles vamos gerar hipóteses. Nós podemos fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de trabalho. E a partir daí vamos ver quais são as opiniões, levantamento das opiniões. Num terceiro passo, vamos fazer a listagem de equipamentos e materiais feitas junto com os alunos. Depois que nós levantamos as hipóteses, nós vamos começar a trabalhar no projeto. Esse trabalho é importante de modo que tenha um direcionamento, tenha um objetivo final. Todos os integrantes, alunos e professores, têm que saber aonde se quer chegar. Definido isso, nós vamos definir qual é o material, qual é o equipamento que nós vamos precisar. Tais como os computadores, livros, internet, todo o material que possa ser utilizado na consecução efetiva daquele projeto. Um próximo passo será a avaliação coletiva dos resultados alcançados. Isso, depois de ser coletado o material, pesquisado, nós vamos começar a reunir esses dados com os alunos. Eles vão nos fornecendo os caminhos e a montagem que aquilo deve ter. Esse projeto pronto, esse trabalho pronto, vai ser submetido a uma avaliação dos próprios alunos. Nós vamos ver o resultado final disso. E aí, nós, enquanto professores, vamos avaliar se realmente aquele projeto chegou ao conhecimento final que nós queríamos. A partir daí, quando a motivação já está feita, todo o trabalho montado, nós podemos, enquanto professores, dar uma complementação, terminar esse alinhavo
da construção do conhecimento. Esse é um trabalho básico do planejamento de um projeto. Existem pressupostos para a criação de projetos. E esses pressupostos devem ser levados em consideração em todas as fases. Eles são essenciais para que o projeto seja efetivo, ou seja, que ele chegue a um resultado positivo. Weiss e Cruz fazem uma síntese desses pressupostos de uma maneira muito clara. Vamos ouvir o que essas pesquisadoras dizem. Partir da necessidade e interesse da turma. Levar em consideração a participação da turma. Favorecer os alunos que tenham maior dificuldade. Integrar diferentes conteúdos curriculares de forma prática, partindo da realidade dos alunos. Realizar atividades através de propostas abertas, possibilitando desse modo o raciocínio e a troca entre o grupo. Weiss e Cruz, 2001. Encerrando a nossa aula de hoje, gostaria de deixar com algumas considerações finais. Primeiro, o computador deve ser visto dentro da sala de aula como uma ferramenta. Isso é importantíssimo que fique bem gravado em todos nós. Ele é uma ferramenta, ele não substitui o professor. Todo o planejamento que se faz para uma educação utilizando-se essa ferramenta deve ser a mais interativa possível. Deve permitir a troca de experiência e a troca de conhecimento entre todos os alunos. A própria educação caminha cada vez mais para essa interatividade professor-aluno. E isto é um fator importantíssimo na construção do conhecimento, particularmente nesse portador de necessidades especiais que precisa ter a sua afetividade garantida. Então, esses são pontos essenciais que eu gostaria de deixar ao final desta nossa aula. Vamos agora a uma dica de estudo. Reúna-se com alguns colegas e elabore um projeto para um ambiente informatizado de aprendizagem. Um modelo que você pode utilizar encontra-se no endereço que você está vendo abaixo. Ele traz um modo de fazer que pode ser utilizado e aperfeiçoado. E até a nossa próxima aula. O tema da aula de hoje foi o ensino em ambientes informatizados. Vimos que o ambiente informatizado pode ser uma ferramenta fundamental na inclusão dos alunos com necessidades especiais. E conversamos também sobre a elaboração de projetos em ambientes informatizados de aprendizagem. Um projeto é uma ferramenta que possibilita a inclusão efetiva do portador de necessidades especiais no ensino regular. Até a próxima aula!